tanto, né? Bom, meu nome é Juan, o Atlas já me apresentou, eu sou urologista lá do Hospital Federal de Panema e sou professor da UFRJ, né? Na verdade, o que a gente vai falar são alguns assuntos que estão as bases da prostatectomia radical, né? Mas antes disso, tinha um pedido para eu falar alguma coisa sobre acesso ao laparoscópio, retrospecto de vantagem. Isso é uma coisa que ficou tão no passado que, na verdade, eu achei mais interessante falar um pouco sobre a história e alguns aspectos, mais um bate-papo do que uma aula formal, né? Do que entrar em cima de uma coisa que está muito estabelecida, né? Quando a gente faz sobre laparoscopia, isso aqui remonta a coisas da primeira metade do século passado. Se a gente for ver em termos de laparoscopia ginecológica, é uma coisa super antiga. As primeiras videolaparoscopias são da década de 70, também na ginecologia. A ginecologia é o grande precursor disso aí. Então, é uma coisa muito antiga, né? A gente fala como uma coisa moderna, de fato, mas assim, em termos de estrada, tem muita coisa aí em laparoscopia, né? É claro que para a urologia ela demorou um pouquinho mais a entrar, que ela vai entrar mais no final da década de 90, né? Ou seja, mas a gente tem um longo retrospecto aí, estamos falando de 20, 30, 40 anos já, e a laparoscopia já está totalmente estabelecida para toda a área cirúrgica, né? Não tem assim mais alguma dúvida sobre coisas que a gente pegou, a gente já está há mais tempo, sobre discussões sobre trocar 3 incisões por uma grande, as discussões que você podia fazer um mini steel para poder operar prostatectomia radical, para que você vai fazer laparoscopia. Enfim, essas discussões já caíram, né? Na verdade, até a própria discussão robô, laparoscopia, são coisas que a gente já não vê tanto. Cabe muita discussão ainda, mas são coisas que ninguém mais questiona sobre a pertinência, né? Enfim, então, na verdade, quando a gente vai falar sobre as vantagens, na verdade, a gente está falando de coisas que já estão muito estabelecidas. Todo mundo sabe que a laparoscopia tem algumas vantagens gerais, que são estéticas. Primeiro, eu acho que quando a gente vai falar sobre prostatectomia radical, isso se perde. De fato, isso não é uma preocupação maior do paciente, né? Isso é verdade, principalmente quando a gente fala sobre cirurgia do abdômen alto, para a gente da parte renal. A gente vai falar sobre acessos que são subcostais, principalmente lombotomia, a sequela estética é muito maior, então de fato aí a gente vê uma relevância falar de estética para a laparoscopia. Aí tem a questão do single port, tudo bem, isso aí a gente pode discutir para cirurgias de rim, eu acho que isso aí tem alguma coisa. Quando a gente vai falar sobre próstata, a gente pode até falar sobre single port, mas eu acho que a preocupação da estética, ela realmente não é uma coisa que vai entrar muito na cabeça de um homem de 60 anos, em média, ou com câncer. O que a gente acaba tendo, e são coisas que são ditas desde o início da laparoscopia, são coisas ligadas principalmente à magnificação da imagem, ao acesso da visão que a gente tem, que é diferente da cirurgia aberta, né? E as possibilidades de você fazer algum tipo de preservação, tanto de continência e parte funcional, né, que a gente não teria para aberto. Então, essa discussão que hoje se diz e coloca para a robótica, era colocada para a laparoscopia no início dos anos 2000. Né? Quando a gente pega os primeiros artigos de Montsouris e tal, todos esses argumentos já são colocados para defender um acesso laparoscópico, né? É que você, na verdade, poderia ter alguns benefícios em função da tecnologia, principalmente da magnificação. O que ficou disso de certo? O que ninguém mais discute em relação à laparoscopia versus cirurgia aberta, se vale para robô assistido e para laparoscopia? Sangramento. Então, sangramento, assim, a estatística sangra menos quando você tem um acesso laparoscópico, seja ele robô assistido, seja ele laparoscopia convencional. E isso se deve, estou falando da prostatectomia radical, se deve à compressão gasosa da microvascularização dos vasos pequenos, veias principalmente, que são comprimidos pelo gás e que ficam às vezes babando durante uma cirurgia aberta e que não acontece quando você está num acesso laparoscópico. Então isso está super bem estabelecido. Recuperação pós-operatória, isso também é uma coisa que está bastante bem estabelecida. Tá? Agora, quais são as coisas que ainda são fruto de alguma discussão, apesar de ter vários trabalhos falando a favor de você ter vantagem? É a parte funcional. O que dificulta quando você fala da parte funcional? A parte funcional seria a recuperação da continência e recuperação da potência. Tá?
O que dificulta nisso é a evolução de todas as técnicas. O que ninguém discute é a parte oncológica. Todo mundo aceita que são todas equivalentes. Ninguém defende realmente que você vai ter melhor resultado oncológico fazendo aberta versus robótico, ou vice-versa, ou laparoscópio. Todo mundo aceita que isso é uma coisa que é muito mais dependente do cirurgião do que dependente da técnica que você está usando. Então, quando você vai falar sobre vantagens funcionais, que acaba sendo um grande mote, ou seja, como é que você diminui a morbidade da cirurgia, se você oferece aí uma chance de cura, como é que você diminui a taxa de incontinência e a taxa de impotência, então a parte funcional principalmente, né? Uma das grandes dificuldades é que quando a gente pega as séries mais antigas de aberta, e você vai vendo as séries mais recentes de laparoscópio, recentes em relação a aberta, laparoscópio, depois robótica, os resultados melhoraram. Mas qual é o grande dificultador? É que a própria cirurgia aberta passou a incorporar conceitos técnicos que não tinham, baseado em cima de evoluções técnicas da laparoscopia, mudando os resultados funcionais. Então a gente tem uma discussão que na verdade está em andamento, né? Não é tanto em andamento nos Estados Unidos, porque lá o robô, que é o laparoscópio robô assistido, está totalmente dominante, então não tem muito mais espaço para comparações. Mas quando você fala de outros países onde isso não é uma realidade estabelecida, né, você ainda tem margem para esse tipo de discussão. Você tem um ou outro trabalho randomizado, não são muito antigos, que saíram ainda fazendo essas comparações, né? O mais conhecido ultimamente foi um trabalho australiano de 2016, depois com uma nova edição a longo prazo, a mais longo prazo de 2018. Então são comparações sobre a parte funcional entre uma via e outra, né? Teve um depoimento muito curioso recente, que foi feito pelo Guionot. Para quem não sabe, o Guionot é um dos pioneiros da laparoscopia, da prostatectomia laparoscópica, né? Ele é um francês. Eles sistematizaram a técnica da prostatectomia radical laparoscópica num hospital francês chamado Montsouris, ficou conhecido como a técnica de Montsouris, e foi a primeira vez que isso foi para o grande público, né? Já havia gente fazendo prostatectomia laparoscópica. Provavelmente o pioneiro mesmo, em termos de bons resultados, é o Gaston, que é o Richard Gaston, que é outro francês. Já tinha tido o artigo do Schussler, que é um americano, mas dizendo que não era para fazer porque demorava muito e era muito difícil. Então, em termos de êxito, o êxito inicial é francês, mas a primeira grande publicação é desse grupo de Paris, e que é pelo Valenciennes e o Guionot. O Guionot é uma super estrela, né? Um cara que ficou muito conhecido. O instituto deles virou uma vitrine internacional. Eu cheguei aí lá em 2001, eles publicaram o primeiro artigo em 2000. Tinha gente do mundo inteiro. Você tinha americano, vários. Tinha gente do Egito, gente do Vietnã, gente assim, da Alemanha. Mas tinha gente do mundo inteiro para ver como é que se fazia a prostatectomia laparoscópica. Era impressionante. Eles tinham uma baita instalação para a época, né? Com câmeras de dentro, fora, transmitido num auditório, você assistia, interagia, conversava. Vocês estão falando de quase 20 anos atrás, né? Então era uma coisa assim realmente muito bem estruturada. O Guionot acabou sendo contratado a peso de ouro pelo Memorial Sloan Kettering, em Nova York. Os Estados Unidos estavam atrás em termos de minimamente invasiva para a urologia, né? A Europa estava mais à frente. Então a maneira que o Peter Scardino, que é um super cirurgião assim, muito conhecido na área de prostatectomia radical, mais aberta, né? Era o chefe do Memorial, viu para poder dar um salto à frente, foi contratar o Guionot, que já tinha expertise. Contrataram ele para ser o chefe da minimamente invasiva do Sloan Kettering, né? Isso foi um impulso que foi dado àquele instituto. Vários outros focos americanos, né? Um deles é Cleveland, tinha o Hindenburg Gill, que também desenvolveu. Tinha o pessoal do Detroit já começando com a robótica naquela época, né? Então, alguns focos americanos de desenvolvimento. E um depoimento do Guionot, ele ficou 10 anos no Sloan Kettering, né? Depois ele voltou para a Europa, hoje em dia ele é chefe de um serviço na Alemanha. E o depoimento dele, e isso é que eu acho que é muito curioso, é que quando ele foi lá e começou a fazer prostatectomia laparoscópica, eu vi ele operando, um cara que já operava muito bem, um cara que já fazia isso há 20 anos atrás, uma prostatectomia em 1 hora, né? Pele a pele, vídeo, né? Ele mesmo falou que ele começou a observar que os resultados funcionais deles e oncológicos não eram tão bons quanto dos Scardino, que era um cirurgião muito experiente, óbvio, mas que fazia aberta. E aí o que ele falou? Eu fui então ver o que ele fazia.
E aí ele viu alguns detalhes técnicos que ele viu que ele podia incorporar aquilo que ele fazia na laparoscopia. E ele falou, e aí eu melhorei meus resultados. Então essa interação entre aberta, laparoscópica, robótica, ela ficou muito grande, né? Então eu acho que isso aí, de uma certa maneira, acaba se traduzindo que em mãos de gente muito experiente, você às vezes tem resultados excelentes, seja lá qual for a via, né? Agora a questão é, sim, mas na hora de você divulgar, o que é que vai ser o que vai trazer mais resultados? Isso é uma pergunta em aberto. A minha percepção pessoal é que a gente tem mais facilidade em ensinar, reproduzir, né? Ou seja, divulgar, difundir boas técnicas de preservação e de resultados funcionais quando a gente fala em laparoscopia, provavelmente quando a gente fala de robótica. Eu acho que é mais reprodutível, né? A impressão que eu tenho. Agora, é claro, quando você pega campeões de cada técnica, você vai ter resultados excelentes, seja lá qual for a via. A verdade é essa, e porque houve esse sinergismo entre cada uma delas, né? Pra vocês terem uma ideia, eu estava falando de Detroit, né, que é um outro exemplo histórico aí para cirurgia robótica, né? Foi ali, o primeiro prostatectomia, o primeiro exemplo da aplicação do Da Vinci foi feito na Europa, né? Mas os grandes trabalhos que impulsionaram o robô são americanos, né? Então a gente, e os primeiros trabalhos são do Manny Mellon, que é de Detroit, né? E quando você pega as primeiras publicações, você vai ver lá que quem é que aparece naquelas publicações? O Valenciennes e o Guillaudot, que são os dois franceses que tinham publicado, sistematizado a técnica em Montsouris. E por que eles estão lá? Porque eles estavam sendo convidados, eu cheguei a conversar com eles iam regularmente a Detroit para ajudar o pessoal que estava desenvolvendo a técnica via robótica para implementar o programa. Porque assim, a gente achar que não tem nada a ver laparoscopia com robótica não é real. Você traz alguma coisa da sua experiência da laparoscopia para a robótica e o pessoal de Detroit tirou vantagem disso, porque tirou vantagem disso através de duas pessoas que já eram muito experientes na laparoscopia, né? Então essa interação entre as técnicas é muito grande, né? Então às vezes a gente tem essa dificuldade de achar que é estanque, né? De um lado você tem aberta a laparoscopia pura, robótica, e aí vamos comparar. Isso é uma coisa que está em movimento, né? Então a gente ainda não tem provavelmente uma resposta definitiva, absoluta, né? Temos de ensaio clínico randomizado, enfim, sobre as vantagens, qual dos métodos é aquele que vai se impor sobre os outros. Não sei se a gente vai chegar lá, mas a impressão que dá é que a robótica está assumindo, continua assumindo um papel cada vez mais crescente, provavelmente porque ela tem uma facilidade em termos de aprendizado, reprodução e você, digamos, divulgar com maior qualidade os resultados funcionais do que você provavelmente consegue ter numa cirurgia aberta. Eu não sei se todo mundo aqui que faz aberta já tentou fazer cirurgia preservadora. Ela é mais difícil do que quando você fala em minimamente invasivo. Eu sei porque eu comecei com isso, eu tinha experiência em aberta, né? A gente fazia aberta com preservação e tal. É mais difícil você fazer a técnica apurada por causa da visão mesmo, quer dizer, pelo menos essa é a minha percepção, do que quando você fala em minimamente invasivo. Enfim, então isso talvez o tempo vai dizer que a robótica vai ficar, os preços vão cair, etc., aquela coisa que toda que a gente já sabe sobre problemas de tecnologia nova, né? Mas à medida que vai divulgar, eu acho que inclusive ela ajuda a facilitar a reprodução de bons resultados. Isso aí a gente vai ver com o tempo. Enfim, isso aí é mais uma introdução, quando a gente está falando de prostatectomia radical, para a parte robótica, laparoscópica, mais um retrospecto histórico. A gente hoje está numa fase em que a gente sabe que todos os métodos estão aí, né? Não existe mais uma discussão sobre se deve ter ou não deve ter. A robótica veio para ficar, isso é uma discussão que já caiu, no nosso meio inclusive, né? No ano passado, do ano passado que a gente deu essa aula para hoje, o número de robô no Brasil mais do que triplicou, quer dizer, isso não para de crescer, né? Nos Estados Unidos já a gente nem conta, porque a gente sabe que mais de 90% das prostatectomias radicais são feitas por robô, né? A Europa está crescendo, a Europa tem uma questão de incorporação de tecnologia diferente da americana, porque ela na verdade tem muito sistema público, né? Então o crivo para incorporação ao hospital público é um pouco diferente, né? Eles não sofrem o mesmo mecanismo de concorrência de mercado que tem os hospitais americanos, que fizeram que aquilo dê um boom nos Estados Unidos, né? Porque era a competição entre o hospital.
Isso eu peguei vários depoimentos de colegas lá que era claro, assim, no início você não sabia nem se a robótica era melhor ou não. O problema é que o marketing do robô era tão grande que se o hospital comprava e você não, os pacientes iam para o hospital com o robô, acabou. E não iam para o outro. Então você era obrigado a ter um robô para você continuar no mercado. Então a difusão foi muito... Mesmo assim a Europa, que não tem esses mecanismos, tem um número crescente de robô, né? Fora a Ásia, que também tem um número cada vez maior de robô. Então essa é uma tecnologia que veio. A gente tem alguns passos aí que a gente não sabe muito bem, se tem alguma ideia, mas a gente tem que, como é dito há muito tempo, a gente tem que esperar se consolidar. 2020 é um ano que está sendo dito de lançamento de novas plataformas robóticas no mundo, por conta das patentes da Da-Vinci, né? Hoje, não sei se todo mundo sabe, existe uma marca que domina o mercado, que é da Intuitive, né? Que são o robô Da-Vinci, né? Tem várias plataformas diferentes, né? Mas existem várias outras que estão desenvolvidas e, segundo o que é dito, prontas para serem lançadas no mercado. Então tem alguns que são colocados como assim, super robôs, como por exemplo o robô que foi desenvolvido pela Johnson & Johnson e a Google, que seria um robô com uma parte de inteligência artificial muito poderosa. O marketing é tão forte que a gente ouve falar disso, mas eles não divulgaram imagem nenhuma sobre esse robô, então a gente não sabe muito bem como é que ele é. O outro é da Medtronic, né, que é uma baita empresa de material de tecnologia em medicina, também estaria para ser lançado. E alguns outros que a gente já viu algumas imagens, tem um robô italiano, tem um robô sul-coreano, tem alguns robôs que estão por aí para serem lançados, mas teriam um problema de patente, que a informação que se tem é que isso acaba agora em 2020 e a gente vai começar a ver mais plataformas. Se isso ocorrer, a tendência é cair o preço e divulgar mais ainda a cirurgia robótica pelo mundo afora, né? Então eu acho que isso aí acho que todo mundo tem que olhar para isso, tem que olhar para o robô, não tem achar que isso é coisa só de hospital rico, isso está mudando, vai mudar e a gente vai incorporar. É um processo um pouco diferente, porque o custo é maior proporcionalmente, mas é o que a gente viu na vídeo. Quando a vídeo começou, também era considerado que era uma coisa relegada a poucos espaços, né? E hoje vídeo é uma banalidade, né? Todos os hospitais têm equipamento de videolaparoscopia. No início era um luxo, né? No início o cirurgião era dono do equipamento laparoscópico. Ele andava de hospital em hospital com um monitor no carro, insuflador, câmera. Ele cobrava, né? Ele tinha como cobrar taxa de uso de equipamento, mas era um troço assim árduo, né? Hoje em dia você vai num hospital que não precisa nem ser hospital de ponta, tem 3, 4, 7 de vídeo. Isso virou uma banalidade, né? Então assim, o robô, talvez não nesse passo, porque obviamente é muito mais caro proporcionalmente, mas vai caminhar provavelmente uma direção parecida, né? Então enfim, eu acho que isso só para a gente falar sobre, quando a gente fala vantagem, retrospecto, as vantagens estão aí, né? A gente sabe em relação a sangramento, recuperação pós-operatória. Funcional, a gente tem que ver exatamente aonde se insere essas vantagens. Oncológica, está equivalente, nenhum trabalho mostrou realmente superioridade oncológica sobre o outro, né? E é basicamente isso. Então agora eu vou entrar um pouco mais sobre a parte mais